Fala galera, tudo bem com vocês? Agora aqui ó, nós vamos ter que falar assim, ó, Bruno Escaramal por aqui, Rodrigo Torres por ali. É isso aí. Nós estamos juntos. Falar pra vocês que nesse começo desse vídeo vai começar de volta a nossa série, falando tudo sobre cada etapa da construção civil, da nossa forma de trabalhar. E nós finalizamos aqui, e eu deixar um recado importante pra vocês aqui, e o Rodrigo Torres agora tá com acesso no meu Instagram, apresentar, falando que é ele que tá falando. Exatamente. E vai falar com vocês, tirar suas dúvidas, poder ajudar vocês. Só que esse vídeo aqui não é pra isso, nós só estamos aproveitando o gancho. Pra isso nós vamos falar aqui das fundações, de tudo que a gente está fazendo aqui dessa casa. Hoje nós finalizamos a etapa, vou pedir aí pro Maílson colocar algumas fotos das fundações, como a gente faz, cava, sapata, tem várias formas de fundação. E aí essa que a gente fez, cavou a sapata, aí concreta, cava a sapata, compacta o fundo aí dela, né? Faz um concreto mago, que a gente chama, joga a aranha lá dentro, sai com esses arranques aqui, ó, lá do fundo, 1,5 m de fundura aqui. Então tem toda uma estabilidade dela aqui em vários pontos da casa, onde necessário. Detalhe aqui, para isso também, que nós já estamos aqui, eu vou lembrar, o Rodrigo tá com a mão aqui, pode filmar pertinho aqui, ó. A gente tem uma conduta aqui na construtora de não bater em viga. A gente não aceita viga, pilar, concreto. Concretou, não é para bater mais. Por quê? Porque você vai danificar a estrutura dele, ele vai criar uma fissura, um trinco em algum lugar, e isso pode futuramente dar um problema muito sério. O que a gente faz? A gente já deixa, podia deixar até um isopor aqui e tudo, mas assim eu acredito que fica mais resistente o cano aí por dentro do ferro, tá? Então a gente já passa o cano dentro do ferro, lá tem outro cano aqui, ó, aproveitando isso aqui, ó, pode ficar daí, dar um zoom, fazer do jeito que você quiser aí, Maílson. Aqui também tem o cano que sobe a alimentação da água, né? Então já tá aí a encanação que a gente precisa já dentro aí da viga baldrame. Essa etapa aqui é a etapa da viga baldrame, já tá concretado. O Rodrigo também acompanhou, né, Rodrigo? O Rodrigo é interessante, o Rodrigo trabalhava lá no Paraná, nós de vir pra cá na concreteira, né, Rodrigo? Na concreteira, Londribasa. Londribasa, um abraço pro pessoal da Londribasa aí, ó. E aí, ele viu aqui o concreto, como que a gente faz, né, Rodrigo? Tem uma noção muito boa, né? Só a respeito da parte de concreto, massa, coisas, a parte de mistura, quantidade de água, cimento, pedra, areia. Então a gente tem bastante noção, né? E aí, o que você achou quando você chegou aqui, Rodrigo, e viu a forma da gente trabalhar, viu a gente vibrando o concreto, que é uma coisa não é tão comum? A parte de concretagem, quando eu cheguei aqui, tava tudo correto. Tem parte de cimento, areia, pedra, depois jogar. Interessante isso aí, Rodrigo. Rodrigo, deixa eu falar aqui, você me corrige aqui. O que eu tô fazendo hoje? Se eu tiver errado, você pode me corrigir. A gente aprendeu, primeiro, tem que colocar a pedra e a água dentro da betoneira. Pra quê? Pra lavar a pedra soltar. Segundo, coloca o cimento, né, Rodrigo? O cimento pra quê? Pra ele colar na pedra, né? Porque a estrutura do concreto é o seixo, né? É a brita, o seixo. Sim. E por último, coloca areia. E é difícil fazer isso aí, porque as pessoas falam, não precisa. Tem um costume, já né? tem um costume, joga tudo no chão, joga tudo lá. A maneira correta é desse jeito que você falou. Né, a maneira Rodrigo? correta, é. E em questão de quantidade de água, isso aí tudo depende do que você vai fazer. Então você vai fazer uma viga baldrame hoje aqui, você não pode colocar aquele concreto aguado, né? Tem que ser um concreto mais firme, que é para não perder a parte do cimento escorrendo. Então você coloca, faz a vibração com... Aí tem que vibrar, né, Rodrigo? Tem que Porque vibrar. quando o cara coloca um concreto mais mole, ele acha que ele vai perdendo, ele perde. Eu não tinha pensado O cimento nisso. sai O tudo. cimento que vai embora. Você pode né? ver quando você vibra, quando o concreto tá mole, a areia sobe. Verdade, ó. Não. Entendeu? Você pode ver que o seu não, ó. Ele fica uniforme, parece o cimento certinho. Pega aqui, se fosse aqui, né, Rodrigo? Se fosse um concreto lavado, que nem eu falei, com aguado, ele ficava escuro aqui tava cheio de areia. Aqui entendi. não, ó, aqui tá firme, ó. Então o jeito correto é assim. A cor dele tá bem uniforme, né? Ele também altera um pouco, porque fica um cimento Exatamente. Então você pode ver que essas vigas baldrame nossas tá bem uniforme, né? Ficou bem bacana. Então isso é interessante, umas dicas do dia a dia que a gente pratica. E é um detalhe muito importante de falar isso aí aqui, que essa casa aqui é uma casa, Rodrigo, é a casa de entrada que a gente tem. É a casa mais barata que a gente tem, que a gente vende hoje. Só que essa estrutura, esse baldrame aqui, se eu fizer uma casa de 1,5 milhão e se eu fizer uma casa de 200 mil, é essa a estrutura que eu vou usar. Não é diferente disso aqui. Inclusive também a equipe, né? A equipe que a gente usa, tanto se a gente for fazer uma casa de 700, 800 mil, se a gente for fazer uma casa de 200, a mesma equipe que vai lá. A gente não vai contratar uma pessoa diferente. Então eles têm capacidade para estar construindo um imóvel de altíssima qualidade. Verdade. Vamos continuar aqui vendo os detalhes, Rodrigo? Toda essa amarração que a gente faz. Aqui em cima, Rodrigo, ó, para quem não sabe ainda já vê, ó, a gente fez 4 sapatas aqui bem mais reforçadas do que o normal da casa, porque aqui a gente coloca a caixa d'água. Aqui em cima a gente coloca a caixa d'água da casa. Por causa do telhado, a altura de telhado aqui é bem alta, é muito bom aqui. E a gente coloca a caixa d'água, um acesso fácil aqui, fica muito bom. Então, esses 4 pilares aqui, Rodrigo, ele é muito mais reforçado que o padrão para sustentar a caixa d'água, entendeu? Então aqui a gente tem um espaço bacana, e não é esse o sentido do vídeo, né? A gente tem umas vigas aqui, ó, bem espaçadas. Não, se você for ver também a altura da viga baldrame, você vê que é uma altura bem considerável aí para uma segurança muito boa, né? E é uma casa leve, sem laje. Sim, então exatamente. Não é uma casa pesada, pesada, é uma né? casa muito bem segura. Muito Isso bom. aí é sem dúvida. Vamos aqui, ó, Maílson, vem cá. Vamos aqui
pular para esse lado de cá. Isso aqui é uma parte muito importante também. Que depois da viga baldrame vem a parte de impermeabilização, né? Eu achei interessante, Rodrigo, devido a esses memoriais fotográficos e vídeos que a gente faz, que a gente vai até tirar umas fotos aqui. Teve um imprevisto na casa de um cliente e aí ela falou, Bruno, eu vi as fotos, não tem como ter acontecido isso aqui. De fato foi um imprevisto, foi algo que, assim, que fugiu da normalidade. E as fotos comprovavam que tinha feito com qualidade, tinha feito seguindo todas as normas. E aí legal, Rodrigo, a gente até parou de fazer isso aí, ó, porque nas portas, ó, o Manel tá marcando as portas ali, ó, a gente não impermeabiliza, porque não tem necessidade de impermeabilizar, entendeu? Sim. Ele vai atrapalhar só, porque ali praticamente só vai a pedra de granito. Entendi. A gente puxa o contrapiso, só vai a pedra de granito. Então a gente tava impermeabilizando e com risco de soltar a pedra ali, o contrapiso ali naquela parte lá, porque onde vai a parede em cima, pesado, mas e onde vai correto. contrapiso não tem necessidade. Não, de jeito nenhum. De impermeabilizar. Tá correto. Bom, gente, aqui, ó, outra coisa que a gente faz também, que é tirar todos os estribos, Rodrigo, na hora de colocar, até falo, pra que tira, depois coloca de novo. Depois coloca outro pilar aqui, né, com os estribos. A gente tira porque na hora de colocar, quando a gente não coloca emenda, procura o mínimo possível de fazer emenda, Rodrigo, a gente tira, não vai ter nenhum agora, a gente vai mostrar e acho que a gente fez um vídeo, né, com... Ontem eu cheguei aqui e tava cortando. A gente fez um vídeo bem aqui mostrando toda essa estrutura, então a gente tira pra gente descer aqui, passar uma viga, uma coluna inteira, fora, porque se tivesse estribo aqui eu não consigo descer. Exatamente. Aí tem que ficar cortando ela e fazendo emendas. Então tem a emenda que dá pra respeitar, 60 centímetros de emenda, dá pra respeitar, mas cada emenda eu perco 1,20 m, sem necessidade. E a emenda é emenda, né? Então onde é necessário, lógico que você não vai conseguir um ferro do tamanho da casa, mas onde precisa emendar a gente emenda, um ferro inteiro, mas a maior parte dos lugares Mas aqui, não faz pedaceira, né? não faz pedaceira, sempre ela inteira, tá? Então essa casa aqui, essa parte da viga baldrame aqui, essa casa aqui no caso, a gente já tem as etapas lá bem definidas. Então essa aqui é uma etapa concluída, agora a gente vai cavar as fossas, vai pintar aqui o baldrame de todas, cavar as fossas terça-feira, tá programado mais ou menos segunda ou terça-feira, para esperar mais uma cura. A gente vendeu essa casa aqui, Rodrigo, e a cliente tá com bastante pressa. Aí eu falei, olha, não dá para fugir de algumas etapas, então a gente podia cavar a fossa hoje com o caminhão e jogando terra para dentro, só que o concreto ontem, aquela Mas até lá nós vamos mostrar lá a qualidade do concreto que eu quis te dizer, tá? Então a gente concretou ontem tá um lá, então assim, verde? não dá para chegar e atropelando a etapa, sem respeitar uma cura mínima do concreto aí para deixar ele consolidar na casa, porque depois a gente tem problema no futuro. Aqui, ó, a gente encostou a nossa construção no muro do vizinho. Toda vez que a gente encosta a nossa construção no muro do vizinho, a gente, com a permissão dele, lógico, sempre, reboca aqui e passa 2 mãos do Neutral. Por quê? Se eu fizer a minha impermeabilização, chegar aqui, encostar a minha viga aqui e não impermeabilizar o muro do vizinho, o muro dele vai estourar pro lado de lá. Vai manchar, vai umedecer, vai estourar. Então, toda vez, a gente teve vez que a gente fez casa aqui, Rodrigo, encostada. Aí a gente rebocou o muro, passou o Neutral e encostou a nossa parede aqui. E a gente, legal, a dica pra vocês, a gente encosta, a gente procura deixar uns 3 a 4 centímetros de espaço, depois de impermeabilizado, levanta a parede e aí vai jogando uma massa fraca com areia e cimento, um pouquinho, não precisa ser, não é uma massa estrutural, nem para ter resistência, entre o reboco e o tijolo, para não ter espaço ali para futuramente não dar umidade naquele lugar. Entendi. E essa umidade poder danificar as paredes, mesmo impermeabilizada, só que no caso da minha fica sem impermeabilização. Sim. Então ela recebe impermeabilização embaixo e na parede do vizinho, e aí natural, beleza, está impermeabilizado. E a gente preenche esse espaço, Rodrigo, sempre deixa, vai jogando, vai fazendo um pouquinho, amarra as caixas, vai preenchendo com areia fraca, né? Uma massa fraca, porque é só para preenchimento. Ó, o que eu te disse aqui, ó. Esse concreto aqui tá verde. Se ele fosse um concreto mal feito, essa parte aqui estaria cheio de areia. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado, Rodrigo. Valeu, obrigado, Maílson. E a gente mostra isso aqui com prazer, etapa, explicamos aí as coisas que a gente está lembrando. E aquela casa lá, número 1, cada casa, cada empreendimento nosso tem nome para definir lá dentro da empresa. 1, a 2, a 3 e a 4. Cada etapa daquela obra vai ser mostrado para você. Agora vamos partir ali para o aterro, né, que é ali só aterrar agora. E o respaldo. Na hora que a gente tiver na viga de cima lá, nós vamos fazer um vídeo explicando para vocês. A gente vai dando alguns spoilers durante aí, falando como que a gente executou, quais os cuidados que a gente toma para vocês aí, aqui na cidade de Iguaraí. Quem sabe, né, nós vamos atingir mais cidades aí, né, Rodrigo? Se Deus quiser. Grande abraço, valeu, tamo junto, fui!